Augusto disse que não orou por mim, mas eu sei que ele ora por mim outros dias, então eu estou abençoado também, né, Augusto? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos então dar sequência em nossa série de mensagens de Jeremias capítulo 10. E é uma alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor. Estou muito, posso dizer que empolgado desde ontem no preparar dessa mensagem. Graças a Deus por sua palavra que tem falado aos nossos corações ao longo da série e tem mostrado para nós coisas importantes, tão relevantes, que aconteciam na época de Jeremias e que ainda acontecem em nosso mundo. E mais uma vez eu acredito que Deus está falando aos nossos corações, também falará aos nossos corações no capítulo 10 então de Jeremias. Vamos fazer a leitura? Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em um pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. O seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, pois deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobejam os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos céus e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem de que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são obras ridículas, no tempo do seu castigo virão a aparecer. Não é semelhante a essas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Até aqui, meus irmãos, nós vamos falar, pode tomar assento, por gentileza. Nós falaremos então de todo o capítulo 10, e eu vou fazer a leitura deste início, para depois a gente poder ganhar mais tempo em relação à nossa mensagem de hoje. Muito bem, meus irmãos, como eu falei, estou muito feliz e alegre desde ontem preparando esse sermão. É um sermão, obviamente, toda a série de Jeremias nos trouxe muitos aprendizados, nos trouxe muito o que aprender. Nós entramos aqui em uma parte em que nós falamos propriamente do contraste entre o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o único Deus, com um falso Deus. E nós temos visto até agora Israel incidindo em muitos pecados, caindo em muitos pecados e sendo constantes em pecar contra Deus. E a gente sabe que falar sobre ídolos e ídolos do coração
é falar de coisas também recentes e contemporâneas para todos nós, pois talvez não acreditamos em falsos deuses assim como uma estátua, assim como o povo de Israel, o povo de Judá, propriamente dito, fazia, né, e se curvava e adorava, mas nós temos vários outros deuses hoje que nos atacam invisivelmente ou sutilmente e a gente acaba cedendo também. Muito bem, meus irmãos, então meu objetivo aqui no capítulo 10 é Deus, então, confrontando o povo de Judá, é Deus, mais uma vez, denunciando, né, a idolatria do reinado de Judá, destacando justamente esse contraste entre a vaidade, né, da adoração dos falsos deuses e destacando, então, a glória do Deus vivo. Aqui o meu objetivo também é ressaltar que a idolatria é a quebra, então, da aliança, ou seja, daquilo que o povo de Israel, o povo de Judá tinha com Deus, foi a quebra disso, foi a traição ao único Deus verdadeiro. E o nosso objetivo, obviamente, e o nosso desafio aqui para nós, igreja do século XXI, é justamente identificar e rejeitar, então, esses ídolos que por muitas vezes passam desapercebidos ou invisíveis, muitas vezes para nós, e que ameaçam o nosso amor exclusivo a Deus. Então, que nesta manhã venhamos meditar com tudo que nós vamos ouvir e também aprender e poder viver uma vida exclusiva para o único Deus verdadeiro. Muito bem, meus irmãos, nos primeiros versículos, vocês podem acompanhar comigo, nós temos aqui uma ordem da parte de Deus, por meio de Jeremias. Ele fala o seguinte: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Então Deus ordena, primeiramente, que eles devem ouvir a sua palavra. Jeremias inicia falando para o povo que eles devem ouvir a palavra. Meus irmãos, lembrando já que nesse início, e eu vou tentar fazer as aplicações aqui concomitante com o texto, para que nós possamos apreciar um pouco daquilo que realmente Deus está falando a Israel, mas também fala aos nossos corações. Então, a ideia é já pensar aqui nesse primeiro versículo, que Jeremias inicia falando, ouvi a palavra do Senhor. A nossa vida cristã, ela é marcada justamente por algo muito importante e precioso que nós frisamos aqui sempre em nossas pregações. A palavra de Deus deve ser o centro de toda a vida cristã e de toda a igreja que se diz, então, centrada na palavra de Deus. E Jeremias começa com essa afirmação, ouvi a palavra do Senhor. A própria Escritura, e Paulo fala que a fé, ela vem senão pela pregação, ou seja, pela pregação da palavra de Cristo. E aqueles que ouvem, então, são salvos, têm fé por meio da sua palavra. Deus está falando e diz ao povo de Israel, ouvi a palavra. O único meio de nós termos fé, confiança em Deus, é ouvindo a sua palavra. Não existe outro meio. Então Jeremias traz, primeiramente falando isso, ouvi a palavra do Senhor, que Deus está falando convosco. Ele começa falando isso. E na sequência, ele fala o seguinte, é a ordenança aqui que ele traz ao povo de Israel. Assim, então, diz o Senhor, não aprendais com o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então, o segundo ponto aqui, Deus está falando por meio do profeta Jeremias, que eles não devem, então, aprender com os gentios ou com os pagãos, ou seja, é um repúdio ativo, então, das práticas, dos valores pagãos, especialmente aqui no texto, é sobre a astrologia, né? É aquele temor aos astros e até mesmo os guias do destino e como as coisas aconteceriam, ou seja, acreditavam em deuses que poderiam, então, estar guiando a natureza, podendo guiar as chuvas, enfim, todas as necessidades que eles desejavam, então, eles tinham essas práticas e o povo de Judá estava, então, praticando-as em sua vida de adoração a outros deuses. Então, Deus está falando aqui, né, como uma nota de repúdio, não aprendais com os gentios ou com os pagãos. Então, Deus está chamando o povo de Judá, então, a rejeitar essas práticas. Eles não deveriam, então, ter essas práticas, ou seja, à medida que eles praticavam, então, essa idolatria, eles estavam então ignorando o Deus único e verdadeiro. Também, meus irmãos, aqui
Ainda nesses versículos, a gente ouve e aprende aqui com Jeremias, ele fala que os sinais do céu eram então as fontes de terror, não para o povo de Judá, mas sim para os povos pagãos, porque eles não tinham Deus, eles não conheciam Deus, logo olhar as estrelas, enfim, adorar os astros, era como se fossem deuses. Obviamente eles temiam então esses astros como deuses, mas o povo de Judá não deveria agir dessa mesma forma, porque o povo de Judá, assim como o povo de Israel em si, ele era o povo da aliança e era o povo que sabia da lei do Senhor e que Deus era o único criador. Se nós lermos Gênesis, Gênesis vai abordar no capítulo 1, enfim, toda a criação, mas ele fala que os astros, ou seja, a lua e o sol e as estrelas, o próprio Deus Criador colocou no firmamento. É ele quem fez todas as coisas. Então o povo de Judá não tinha por que temer assim como eles, porque eles sabiam que eram só obras criadas e que o Deus vivo e todo-poderoso foi quem criou e controla toda a criação. Então não tinha motivos para que o povo de Israel temesse então essas coisas, nem fosse ignorante a ponto de tornar então esses astros, ou enfim, aquilo que o povo pagão acreditava, como um Deus próprio para que eles pudessem então adorar. Então, meus irmãos, a importância aqui, e que a gente aprende um pouco em relação a isso, é que nós não precisamos temer o que o mundo teme. Nós não devemos andar como os pagãos, ou enfim, ou como as pessoas que não creem em Deus. Nós não devemos então nos atemorizar, nós não devemos temer, porque nós conhecemos o Deus Criador. Então, isso é importante nós compreendermos aqui, que a verdadeira segurança, então, ela não é encontrada no conhecimento oculto, como muitas pessoas buscam, e muito menos pela manipulação dos elementos cósmicos, mas em uma submissão confiante ao Deus que governa o universo. Então essa citação só traz à luz aquilo que eu mencionei desde o início, o fato de que nós conhecemos o Deus único e verdadeiro e sabemos que Ele é quem governa todas as coisas. Por que nós vamos temer o acaso? No sentido de que o que vai acontecer, ou o destino, ou hoje em dia, antigamente, as pessoas que acreditavam em Deus, elas falavam assim, não, de uma forma genérica, Deus é Pai, Deus está cuidando de mim, está cuidando, enfim, é Deus, graças a Deus, aquela coisa, aquela frase comum que as pessoas falam. Hoje as pessoas falam assim, o universo, né? O universo, né? Tá na mão do universo. Então, a gente já tirou a figura de Deus. Cada vez mais o povo, ele recai em coisas que tá ligada à própria criação, né? Paulo mostra o traço da sociedade atual, e assim como era na época e agora também, que eles falam que eles, então, inverteram a verdade de Deus em mentira, ou seja, a Deus que era para ser adorado, agora eles subverteram a verdade de Deus em mentira e fizeram com que as coisas criadas agora se tornassem deuses. Então é isso que o mundo faz, cada vez mais eles confiam e colocam a sua confiança em coisas criadas e não no Deus único e verdadeiro. Então, meus irmãos, para que todos nós venhamos perceber, independente do que nós passamos, independente, vamos dizer assim, das coisas catastróficas que nós vimos no mundo, enfim, tudo isso está no controle de Deus. É Deus quem governa e controla todas essas coisas. Então, não é uma força oculta, não é as pessoas que manipulam de alguma forma o cosmo ou visões, enfim. A nossa confiança verdadeira deve estar somente no único Deus que governa todas essas coisas, todos os elementos. Então, todo medo, meus irmãos, e esse é o ponto aqui que nós vemos na nossa época. E aqui, meus irmãos, a gente vai fazendo aqui as ligações, porque as coisas tornam deuses na nossa vida, porque nós deixamos de confiar no único Deus verdadeiro. Quando nós passamos diante do mundo que nós vivemos a ter medo das coisas que acontecem no mundo, seja por causa de catástrofes, enchentes, como eu falei, e tantas outras coisas, nós deixamos que a ansiedade tome o nosso coração e nós vamos então apostando a nossa confiança naquelas pessoas que talvez possam resolver os problemas, seja na política, seja alguém que possa nos salvar daquele problema atual que a gente está vivendo. E na verdade, toda vez que o medo e a ansiedade surgem, quando nós fazemos
como nós transferimos então nossa confiança nessas coisas e não em Deus, nós acabamos então nos decepcionando e vivendo uma vida então temerosa. Então nós devemos sempre confiar no Deus que é o Criador e que controla todas as coisas. Nisso nós aprendemos, meus irmãos, que toda a soberania de Deus, nós confiamos na soberania total de Deus. Então, tudo que acontece, Deus é quem está controlando todas as coisas. É importante também a gente saber, meus irmãos, que Cristo, aqui pensando em Jesus, uma aplicação, né, na pessoa de Jesus no Evangelho, Cristo, então, é a palavra viva que veio dissipar toda a ignorância espiritual. Então, meus irmãos, nada, né, na astrologia ou qualquer tipo de ocultismo que muitas vezes as pessoas acreditam ou até mesmo temem, nós devemos saber que isso é uma ignorância espiritual. Só Cristo, então, é aquele que pode, então, tirar-nos dessa ignorância para que nós possamos crer no único Deus verdadeiro. E também, meus irmãos, a vida do cristão, ela é fundamentada não na voz popular, não nas coisas que acontecem no mundo, mas sim na voz de Cristo e não nas especulações humanas. Então, muitos de nós, meus irmãos, nadamos em uma piscina de informações infinitas, onde tudo que nós vemos na rede social, ela se torna em algum momento um apelo ao desespero. Quantos de vocês estão lá na rede social e veem falar de catástrofes, que o mundo vai acabar, que o Papa morreu agora e vai acontecer tal coisa, e vai ter uma outra epidemia que vai acontecer isso, agora tem uma outra cepa de Covid que vai vir, vai arrasar, as pessoas estão fazendo bunkers e tudo. Meus irmãos, quando a nossa confiança não está em Deus, ela vai estar em informações infinitas, onde nós estaremos nadando nessa piscina e o nosso coração ansioso e com medo. E daí, meus irmãos, é isso que eu quero que a gente possa identificar nessa manhã, que a gente está, muitas vezes, idolatrando coisas, e talvez informações, ou pessoas, ou situações, que não é o próprio Deus. Não é a criação que governa a terra, não é a natureza que por si próprio julga os homens. É o Deus Criador que controla todas as coisas. Então nós não devemos ter medo nenhum, nós não devemos ser ignorantes espirituais a ponto de não ouvir a voz de Cristo nas nossas vidas e ficarmos sempre nas especulações humanas. Talvez o próprio povo de Israel, de Judá, ele estava aqui comumente seguindo o fluxo da sociedade. E eu quero chegar nesse ponto porque é importante. Pense que nós estamos aqui, nós como pessoas, nós somos como se fosse um barco, e muitas vezes nós somos, se esse barco não tiver uma bússola, um guia, provavelmente ele vai andar e vai ser levado pela correnteza. Nós não vamos ter um guia, nós não vamos ter ali algo que nos oriente para que esse barco chegue no seu local ou no seu objetivo. A gente vai ser um barco muitas vezes sem bússola, quando nós negligenciamos ou a palavra de Deus ou o próprio Cristo. Nós vamos ser arrastados, então, pelas informações ou pela cultura, ou como a cultura age no meio das situações. Talvez você não foi pego por isso ainda, ou não vai ser pego nunca, mas às vezes muitos de nós dizemos que confiamos em Deus, mas quando ouvimos, né, aquilo que o mundo muitas vezes está falando, nós damos mais ouvidos àquilo que pode então gerar medo em nós do que propriamente confiança no Deus único verdadeiro. Quem já não deve ter dado uma palpitação no coração quando viu uma notícia que, enfim, sobre alguma catástrofe que pode ser iminente, uma terceira guerra mundial? Quanto já não deu uma palpitação? E será que nós confiamos em Deus, que Deus tem controle de todas as coisas? Então pense bem que são coisas sutis que muitas vezes nós não percebemos e que podem invadir os nossos corações e minar a nossa fé, a nossa confiança em um único Deus que controla e é soberano sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, não foquem, não se fundamente na voz humana, nas coisas, né, do mundo, mas sim em Cristo, que é a voz no qual vai nos guiar. Vai ser um barco agora guiado pelo Cristo, que então nos leva para a sua verdade e não para as vozes do mundo. Então, quando Jeremias está falando que não aprendais com os gentios, não vive da maneira como eles vivem. Não confie nas coisas que eles confiam, confie no único Deus verdadeiro.
Muito bem, meus irmãos. O segundo ponto que eu quero tratar, a gente falou do primeiro versículo, segundo versículo, agora do 3 ao 5, né, essa parte que vai falar sobre a futilidade dos ídolos, 3 ao 5, 8 ao 9 e 14 ao 15, porque ele fala várias vezes sobre como eram os ídolos da época, né, e como é então o Deus único e verdadeiro. Então ele faz esse contraste e a gente começa aqui no versículo 3 e 5. E ele fala então, e Jeremias descreve esses ídolos aqui no verso 3, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice. Ou seja, esses ídolos, eles não são verdadeiros, eles simplesmente são obras das mãos daqueles que então vão até o bosque e devem cortar uma árvore para que ele então seja esculpido, para que se torne um ídolo. Então ele começa a descrever então isso, e ele fala que é uma fabricação, ou seja, os ídolos são uma fabricação, e ele então ridiculariza a incapacidade deles. Ou seja, quando ele destaca aqui que eles são cortados, eles são ornados, ornamentados, mas eles são incapazes de agir ou sequer de falar. Então são inanimados, e ele destaca isso. E aqui a exposição também traz, meus irmãos, justamente mostra que então este culto que eles prestavam a esses ídolos são tolos, são inúteis. Ou seja, eles só são ídolos no sentido material porque eles são só obra da criatividade da mão humana. Eles não foram destinados, então, a serem Deus. Eles só são obras humanas. E muitas vezes os homens, que eram para usar da sua criatividade, eles pervertem isso, ou seja, a adoração que Deus colocou no coração humano para ser somente para Ele, agora é usada por forma criativa, não para adorar a Deus, mas ela é para construir ídolos, e não para glorificar o único Deus verdadeiro. Agora, os ídolos também, Jeremias fala que eles devem ser transportados, porque eles não andam. Então ele caracteriza que esses ídolos eles não se movem, eles precisam ser também defendidos. Eles devem ser então fixados para que eles não caiam também, é isso que Jeremias fala, e eles não têm poder algum porque eles não podem nem se defender. Se balançar, digamos assim, a prateleira, eles vão cair e provavelmente vão quebrar, enfim. Então eles precisam ser protegidos, colocados em locais que eles possam estar seguros, fixados, assim como Jeremias coloca. Então é praticamente aqui Jeremias satirizando que são somente ídolos falsos e que eles não podem fazer nada. Então, meus irmãos, basicamente, e veja como aqui ecoa o texto de Paulo quando ele fala que os homens então subverteram a verdade de Deus em mentira, tornando então a criação algo, enfim, algo pecaminoso, algo, como é que eu posso dizer assim, a sua própria idolatria. Então, por que eu quero dizer isso, meus irmãos? Porque é uma teologia reversa. Em vez de Deus ter criado o homem, é o homem agora que está criando um Deus conforme a sua imagem. Não é Deus criando o homem à sua imagem, em si, é o homem agora criando um Deus conforme a sua imagem, conforme a sua necessidade, conforme aquilo que ele desejava, conforme aquilo que ele queria. Então é uma subversão daquilo que a própria Bíblia nos diz. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora é o homem que cria, então, por meio da criação, um Deus, ou seja aquele da fertilidade ou da chuva, conforme a sua necessidade, conforme a sua imagem. Então é a característica, o traço da sociedade que agora faz um Deus para si próprio. Então, meus irmãos, os ídolos, eles são desprovidos de essência. Ele só é uma madeira, ele só é algo esculpido para adoração. Então, eles são projeções meramente humanas. Foi simplesmente os homens que criaram. Eles não participam, então, da realidade divina. Não é o homem quem cria e há um sopro de uma deidade e agora ele se torna um Deus místico. Não, ele é somente uma figura inanimada no qual não tem poder, ou seja, é uma criação humana, né?
Então, qualquer coisa, meus irmãos, qualquer coisa que nós venhamos adorar além de Deus é vazia, não tem essência, não presta para nada. Então, meus irmãos, aqui a gente deve identificar, nós talvez não temos essas tentações de nos curvar diante de imagens, diante de qualquer outra coisa, né, material, né, como muitos fazem, mas os ídolos que nós devemos identificar hoje, a gente já falou recorrentemente aqui várias vezes, é o dinheiro, é o sexo, é status, é a aparência, é o controle talvez emocional na nossa geração, que está tão descontrolado, digamos assim. Então, esses são os ídolos que nós enfrentamos na nossa realidade contemporânea. E uma coisa que deve ser compreendida, e nós temos um dos reformadores que falam sobre isso, que o coração humano ela é uma fábrica incessante de ídolos. Nós conseguimos fabricar diariamente diversos ídolos diferentes. E aqui, como eu falei, nós estamos subvertendo a verdade de Deus quando nós criamos esse. Se Deus não é o único Deus verdadeiro que reina, que nós confiamos, nós estamos criando ídolos à nossa imagem e o nosso coração é exatamente dessa forma. Então, o coração humano é quem cria os ídolos. Por quê, meus irmãos? Por que nós fizemos isso? Porque nós desejamos controle, nós desejamos independência. A todo momento nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos guiar o nosso destino, nós queremos que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade, nós queremos que as coisas sejam mais imediatas. Por quê? Porque a correnteza da cultura nos diz como nós devemos seguir para ser feliz. E é isso que Jeremias está alertando, não aprendais com os pagãos. Não se assemelhe à cultura deles, vocês devem então observar que nós estamos nadando em uma correnteza na contramão, por isso que é mais difícil, porque no dia a dia nós acabamos andando conforme a correnteza nos empurram para que nós possamos então viver a vida. Então, para ser feliz, nós desejamos ter o controle das nossas vidas e acabamos então criando os ídolos que façam que a nossa vida seja então feliz, que nós alcancemos os objetivos que nós desejamos. E infelizmente, meus irmãos, e aí é o problema, os ídolos muitas vezes não são grotescos a ponto de acender um alerta para que nós olhemos assim, isso aqui eu estou idolatrando um ídolo. Não, eles são sutis, eles são a partir muitas vezes de coisas que não são pecados e que são legítimas, mas que tornam ao longo da vida algo pecaminoso, no qual nós distorcemos. Por isso que Paulo fala que nós subvertemos a verdade de Deus, então, em mentira. Aquilo que Deus criou e que era bom e que era necessário, que Deus deu como graça para que os homens então vivessem, eles pegaram isso, que era para ser desfrutado e reconhecido para a glória de Deus, eles tornaram então em mentira e usaram isso para a sua própria glória, seu próprio desejo. E nós criamos deuses conforme a nossa imagem. Então, meus irmãos, tudo que nós adorarmos além de Deus é vazio. O nosso coração precisa então estar em Cristo, em Jesus. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira liberdade dessa escravidão interna do nosso coração. Tudo é sobre Jesus e nós devemos ir a Ele. Então, meus irmãos, aqui no meu sermão, várias vezes eu vou citar o nosso próprio comentário, que é do John Mackley, e também estou usando uma autora bem conhecida do livro do Ídolos do Coração, a Elise, que também traz muito o aspecto dos ídolos contemporâneos. Então, eu não vou falar o nome toda hora da citação, mas eu vou citar várias vezes para que os irmãos entendam aqui as referências que eu estou fazendo. Ela cita que todo pecado que cometemos está enraizado em idolatria. Boa parte de todos os pecados, e aqui há um pecado fundamental, onde nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, ele está enraizado em idolatria. Um desejo de satisfazer algo que apenas Deus pode satisfazer. Então, esse, digamos assim, é o pecado que nós cometemos todos os dias, de idolatria. Que o desejo de satisfazer algo que apenas Deus pode satisfazer, então, não sendo o próprio Deus, nós vamos incorrer em pecado. Quando nós substituímos, então, a Cristo por qualquer outra fonte de segurança ou valor, caímos na armadilha da idolatria. Quando nós substituímos Cristo, meus irmãos,
nós vamos cair nessa armadilha e vamos adorar um falso Deus. Meu terceiro ponto já começa aqui, a partir dos versos 6 e 7, fala sobre a glória, então, e é o contraste que Jeremias está trazendo aqui, o contraste do único Deus verdadeiro com esses falsos deuses. E ele aqui basicamente traz um hino, ele irrompe aqui aquela forma de falar forte em relação aos deuses, ou essa própria forma de zombar dos deuses, ele irrompe aqui com um hino basicamente de adoração. E ele fala no verso, então, 6, se os irmãos quiserem me acompanhar, ele fala assim, depois de ele terminar, e pensem bem aqui, ele fala assim, não tenhais receios deles, falando dos deuses, então que não tem poder nenhum, pois não podem fazer mal e não está neles fazer o bem. Ele interrompe aqui e fala assim, Senhor, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. É como um irromper em hino de adoração. Ele está falando, talvez você é brabo, olha só como é que vocês conseguem adorar falsos deuses. Como é que você consegue se curvar a estátuas que estão fixadas em prateleiras e que não podem fazer nada por vocês? Daí é como se rompesse uma lembrança, ele pensa assim, Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Se esse povo soubesse o que é andar em confiança no Deus único e verdadeiro. E talvez ele pode até lembrar aqui da antiguidade, que muito dos judeus, obviamente, lembram do seu momento de exílio no Egito, onde eles estão presos, e eles lembram assim, é Deus que nos libertou e nos deu uma terra, uma nova terra, onde nós estamos vivendo hoje. Só que hoje a gente não está reconhecendo ele, Senhor, quantas coisas tu fez por nós. E ele diz aqui na palavra, como se fosse uma lembrança, diz, ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, é grande o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? E ele utiliza essa figura aqui, justamente em adoração, né? Quem é semelhante a ti, ou seja, tu és o único Deus verdadeiro. Não existe alguém que se compare a ti. Tu és o Senhor, tu és aquele então que governa, tu és grande sobre todas as coisas, grande é o teu nome. Quem não temeria a ti, o único Deus verdadeiro? Tu és o Rei das nações, ou seja, és tu quem governa todas as nações, é o Senhor que governa toda a criação. Por isso é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Então, no meio dessa denúncia, ele está dizendo, ele irrompe com uma adoração ao Deus vivo. Aqui é um contraste basicamente dramático que Jeremias fala. Enquanto os ídolos, meus irmãos, são estáticos, o Senhor, ele é soberano. E ele é soberano e ele é ativo. Ele está, então, governando toda a criação. Ele é o rei que governa. Ele é o rei que está ativo, então, governando. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo. Ele é o rei eterno. Ele usa aqui, no mínimo, 3 figuras, como eu falei. Ele fala da sua realidade. A realidade de Deus, em contraste aos ídolos, é que ele é real, ele é vivo. Ele não é um Deus morto. Ele fala da vitalidade, está falando justamente que ele está vivo e que ele reina. E fala também da sua autoridade, que ele é um rei eterno, que o seu reinado não tem fim. Desde toda a criação, desde a eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele fim, ele governa todas as coisas. Então, meus irmãos, aqui, enquanto os ídolos devem ser, e aqui é algo maravilhoso de nós pensarmos nesses contrastes, enquanto esses ídolos, que Jeremias está falando, enquanto esses ídolos devem ser carregados, é o Senhor quem carrega o seu povo. Enquanto esses ídolos dependem de mãos humanas para que eles se desloquem para um lugar ou para outro, o Deus vivo é quem carrega o seu povo. É Ele que está guiando o seu povo e carregando em suas mãos, o protegendo, o levando. Enquanto os ídolos, meus irmãos, eles precisam então ser defendidos para que eles não caiam, para que eles possam não ter prejuízo ali material. O Deus vivo é o Senhor quem defende e Ele é invencível. É Ele quem então defende os seus escolhidos.
É Ele então quem peleja em favor do seu povo. Esse é um grande contraste. O próprio Deus é quem carrega o seu povo, o próprio Deus é quem defende os seus escolhidos. Aleluia! Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. É Deus quem faz a terra pela sua palavra, meus irmãos. É Ele quem sustenta pela sua providência. É isso que Jeremias está falando. Enquanto vocês dependem de ídolos inanimados, enquanto vocês dependem do momento, o que está acontecendo, o ídolo atual da sociedade que está fazendo com que as pessoas vivam mais felizes, esses ídolos não podem fazer nada por vocês. Enquanto vocês precisam carregar, enquanto vocês precisam criar novos deuses para satisfazer as necessidades do teu coração todos os dias, o Deus vivo é quem pode então carregar você. O Deus vivo em situações de dificuldades é quem pode carregar e defender vocês. É isso que Jeremias está falando a uma nação que está cegamente levada à idolatria, a falsos deuses, a ponto de ser desproporcional a balança de um Deus falso do Deus único verdadeiro. Não tinha nem como equilibrar a ponto de a pessoa dizer assim, mas pois é, sutilmente eu fui atraído. Deus é muito grande, muito maior. É isso que Jeremias está destacando aqui. Meus irmãos, Deus, Ele não é apenas, fixe isso em teu coração, Deus não é apenas um objeto de crença, Ele é a fonte da vida e é a segurança do seu povo, aleluia. Ele não é só um objeto, meus irmãos, em que nós cremos porque ele é uma deidade como qualquer outra, um amuleto, assim como o pastor Rodrigo, o próprio pastor Isaac também mencionou, onde o povo achava que estava garantido, dizendo templo do Senhor, como se fosse um amuleto, ou eles eram aqueles portadores da lei, eles eram aquele povo da aliança, em que tudo estava garantido. Eles se firmavam numa incircuncisão, que no capítulo 9, nos versos finais, que eles confiavam no ato externo de circuncidar-se e achavam que a marca da circuncisão era o suficiente para ser o povo de Deus. Eles confiavam que esse ato externo de circuncisão era o que garantia que eles estavam adorando Deus único verdadeiro. Não que a circuncisão não fosse um ato importante e que destacava o povo de Deus de outras nações, mas Deus estava dizendo que eles estavam fazendo somente externamente, eles não circuncidaram o coração deles para adorar aquele que é o único Deus verdadeiro. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos inseridos como membros do povo de Cristo por meio do batismo. Nós confiamos, confessamos a Jesus, viemos à igreja, nos batizamos e estamos aqui. O batismo é menos importante? Não, ele é fundamental e declara que nós confiamos em Jesus como nosso Salvador. Porém, se esse batismo, se esse novo nascimento for só uma marca externa de que nós confiamos em Deus e não uma marca interior do nosso coração, provavelmente nós vamos confiar em coisas externas e não que o nosso coração está em adoração ao único Deus verdadeiro. E é isso que o povo de Israel estava achando que estava garantido, que eles eram circuncidados, eles tinham o templo do Senhor, eles tinham uma lei, e isso garantia com que eles pudessem estar, então, diante do Deus verdadeiro. E na verdade não, meus irmãos. Deus talvez era só uma crença, uma outra deidade que poderia ser, então, equalizada junto com outros deuses conforme a necessidade. E quando eles precisavam de Deus, eles tentavam demonstrar um tipo de arrependimento que era falso também. Então, eles achavam que isso era suficiente. Mas Deus merece o que é devido a Ele, que é uma adoração exclusiva do povo que Ele criou para a sua glória. Aleluia! Ele é a fonte da vida, meus irmãos. É Ele que dá segurança para o seu povo. Então, meus irmãos, o nosso culto, ele precisa estar centrado na glória de Deus. Nós viemos aqui não para as nossas necessidades, nós não viemos aqui porque somente é um lugar bom onde nós vamos estar com as pessoas que nós gostamos, que gostam da gente. Nós viemos para o culto para a glória de Deus. Eu venho para que o nome dele seja exaltado, que o seu prazer seja chegar aqui e o nome dele está sendo glorificado no nosso meio. Eu me emociono, eu choro, eu vibro porque o nome de Deus está sendo erguido no meio do seu povo. Não estou esperando uma canção bonita, não estou esperando ouvir algo bacana, legal, que emocione meu coração, que me conforte. Embora Deus, obviamente, é o nosso conforto, todas essas coisas são legítimas e Deus faz por nós, porém,
o meu desejo, o meu anseio, que eu chegue em algum lugar onde o povo de Deus está reunido, eu o adore porque eu amo a sua glória, porque eu amo contemplar a glória do meu Deus, porque eu me agrado em quando o nome de Deus está sendo erguido, quando a verdade de Deus, quando a Bíblia está sendo aberta, a verdade está sendo falada, Deus está sendo glorificado, e eu tenho prazer nisso. Eu desejo que o nome dele seja aqui adorado e louvado, que as pessoas compreendam que aqui é o lugar da adoração de Deus. E isso é o prazer da minha alma, essa é aquilo pelo qual eu percorro para que Deus seja adorado e glorificado. Então o nosso culto ele precisa ser centrado na glória de Deus, a nossa vida deve refletir essa dependência real somente dEle, somente dEle. A glória de Deus, meus irmãos, é revelada justamente na pessoa de Jesus. É Jesus em que revela a glória de Deus Pai. É Ele, então, que é a imagem perfeita de Deus, assim como Paulo fala em Colossenses. Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, que possamos compreender que por meio de Cristo, quando nós o adoramos, quando vivemos uma vida centrada em Jesus, nós glorificamos a Deus. Cristo, então, é o Deus vivo entre nós. Ele é o Rei eterno que nos oferece vida verdadeira. Então, Ele merece toda a nossa adoração. Então, meus irmãos, quando nós amamos Deus acima de tudo, quando Deus é aquele que é adorado em nossa vida, a nossa adoração será uma resposta meio que natural da sua própria majestade e da sua misericórdia. Então, a única adoração verdadeira, meus irmãos, é que quando nós colocamos a nossa vida centrada na pessoa e na obra de Jesus. Tudo é sobre Jesus, é nele que nós devemos viver, é nele que nós devemos confiar para a nossa vida. E por fim, então, que não é o fim, mas é o quarto ponto, nós trazemos aqui no verso 19 ao 25, o lamento, então, do profeta, e juntamente com este lamento, a esperança da aliança que Deus tem para o seu povo. Acompanhe comigo o verso 19. O profeta Jeremias começa dizendo assim: ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse: com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. Depois, meus irmãos, de Jeremias confrontar toda essa idolatria, fazer todo este contraste entre um único Deus verdadeiro, Jeremias expressa aqui um lamento que reflete justamente o sofrimento que ele estava tendo ao anunciar o sofrimento do pecado, que o povo de Deus então sofreria esse juízo. Jeremias mostra aqui, meus irmãos, justamente que esse lamento é importante, o lamento dele é reconhecendo, na verdade, obviamente, a soberania de Deus. Aqui ele não lamenta dizendo para Deus simplesmente assim, por que tu está fazendo isso? Ele não está duvidando de Deus. Ao contrário disso, as palavras dele mostram que ele confia no Deus soberano, que ele reconhece que haja necessidade, então, de uma intervenção divina, de uma disciplina divina para o seu povo, porque a idolatria era algo que estava acabando com o próprio povo. E esse é o ponto. A disciplina divina, ela vem sobre o povo de Israel não para destruir o seu povo. Não é uma destruição final que Deus está planejando para o seu povo. Embora nós do século 21, nós ficamos muito aterrorizados, como que Deus está destruindo o seu povo? Deus não é misericordioso? E a gente faz várias indagações. Mas Deus não está destruindo o seu povo, Ele está disciplinando. É uma correção amorosa, por mais dura e difícil que está acontecendo. Deus está, de forma amorosa, corrigindo seus filhos, que estão distante da sua aliança, que estão distante da adoração verdadeira. Então, meus irmãos,
Compreendo que a soberania divina está agindo em favor do seu povo, porque o sofrimento que Deus está colocando sobre o seu povo não é a aniquilação daquilo que Deus prometeu em sua aliança com o seu povo. Por mais que isso seja uma obra dolorosa e isso seja algo difícil, a disciplina de Deus é quem está restaurando. Ela é restauradora, ela não é destrutiva. Deus está restaurando o seu povo por meio desse julgamento. E o que nós aprendemos aqui, de alguma forma, em relação a isso, essa disciplina que Deus está aplicando no seu povo? E a gente pode pensar, até em autor de Hebreus, ele fala que Deus, então, ele disciplina o filho que ama. Deus corrige os seus filhos, e assim é conosco também. Por muitas vezes, Deus vai ter que nos disciplinar e, de uma forma pedagógica, nos endireitar os nossos caminhos. E eu penso, meus irmãos, que, por mais difícil que seja, eu me coloco na mesma pessoa do salmista, que ele fala: Senhor, esquadria então meu coração, os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau, guia-me pelas veredas da tua justiça. Porque ele sabia que a correção do Senhor, que a advertência, que a exortação do Senhor era para que ele seja curado e não destruído. Porque Deus não deseja isso para o seu povo. Jeremias, no final dos capítulos, não vou lembrar agora de cabeça, mas você pode procurar, que Jeremias fala que Deus não tem pensamentos ruins em relação ao seu povo, mas ele tem pensamentos bons. Deus tem misericórdia do seu povo, Deus não quer a destruição do seu povo, mas ele, como um pai, ele deve sim corrigir o seu filho. Então a disciplina de Deus, ela aponta, meus irmãos, justamente para a nossa necessidade de um Salvador. Todos nós que estávamos longe de Cristo, nós estávamos em pecado, em uma falsa adoração a um falso Deus, e isso só demonstra que nós necessitávamos de um Salvador, e este Salvador é Jesus Cristo. Nós dependíamos deste Salvador para que nós tivéssemos então vida novamente, para que nós pudéssemos adorar o único Deus verdadeiro. E é este Salvador que tomou sobre si a nossa punição, a punição que nós merecíamos, para que agora nós tivéssemos fé e que nós fôssemos restaurados à presença do Deus Criador. Nos lembramos aqui, nesse duro lamento de Jeremias, que Deus está então nos mostrando isso, que eles precisavam de um Salvador. Eles precisavam ser restaurados, e nós fomos restaurados por Cristo Jesus. É Ele então que levou sobre si a punição e o pecado que nós então merecíamos. Cristo, meus irmãos, e aqui eu aplico para que nós possamos compreender a profundidade do sacrifício de Jesus por nós, que Cristo, então, ele é a única esperança para os nossos corações rebeldes. Assim como o povo de Israel, de Judá, estava se rebelando contra o Deus Criador, criando deuses conforme a sua imagem, Cristo agora na cruz, que morreu e ressuscitou por nós, é a esperança dos nossos corações rebeldes, que anseiam por satisfazer, muitas vezes em falsos deuses. Cristo é o único que pode nos livrar da idolatria. Nossa esperança deve estar nele. É a cruz, meus irmãos, e fixe isso em teu coração, em teus pensamentos. A cruz é a prova, ela é a prova cabal, suprema, de que Deus, meus irmãos, Ele é zeloso, que Ele é misericordioso em proteger o seu povo. Se Deus não providenciasse a pessoa de Cristo na cruz, jamais teríamos esperança de vivermos longe da idolatria e do engano. Jamais viveríamos de uma forma verdadeira. É Deus então quem cuida e zela do seu povo e protege para que seus próprios corações idólatras não saiam do verdadeiro caminho que é Cristo. Ah, meus irmãos, isso é consolador.
porque não depende de mim, porque se dependesse de mim, o meu coração se desviaria para o mal e para a idolatria. Mas Deus garante em Cristo Jesus que os nossos corações rebeldes e idólatras, eles não estarão desprotegidos, porque na pessoa de Cristo, agora o nosso coração está em paz com Deus, e Ele é a suficiência para que nós possamos andar nos seus caminhos. Aleluia! A cruz, meus irmãos, é o local agora onde nós podemos depositar os nossos ídolos. A cruz é o local onde os ídolos, na verdade, eles morrem. É na cruz onde nós recebemos agora essa nova vida e ela é garantida pela ressurreição de Cristo. É em Cristo, meus irmãos, a esperança, ela não é apenas de correção. Deus não só está corrigindo, mas Deus está reconciliando. Aleluia! Deus não está só advertindo, exortando, Deus está consolando, porque Ele diz, para além dos seus pecados, a sua rebeldia, a sua idolatria, eu perdoo e te reconcilio comigo mesmo e com Deus. Aleluia! Cristo está unindo o nosso coração a Deus. Aleluia! Cristo está unindo um coração duro, morto no pecado, com um Deus vivo e nos dá vitalidade para viver em sua presença. Aleluia! A sua reconciliação, então, ela é plena e nós podemos desfrutar agora de comunhão com aquele que é Deus. Aleluia! Meus irmãos, resumindo o que nós vimos nessa manhã, desses principais ensinos e focado na pessoa de Jesus, o que nós devemos ter em mente aqui, em contraste a tudo que nós vimos nos falsos deuses, ou em deuses, obviamente, que nós criamos ao longo da nossa vida e a todo instante para suprir nossas necessidades, é que nós devemos pensar, sem Cristo, nós somos entregues aos ídolos da cultura e do nosso coração. Se Cristo não for o alvo principal das nossas vidas, nós seremos entregues aos ídolos da nossa cultura e do nosso coração. Também nós aprendemos, meus irmãos, que em Cristo nós encontramos o Deus vivo. Se nós formos sempre para Cristo, nós vamos encontrar o Deus vivo, verdadeiro, e a nossa adoração, nós vamos encontrar segurança eterna e não vamos temer mal algum, não vamos temer a ponto de precisar e necessitar recorrer a outras coisas que não seja o próprio Deus vivo. Também aprendemos, meus irmãos, que a disciplina de Deus, ela é amorosa e nos conduz à graça de Jesus. Aleluia! Ela que nos conduz. A disciplina, a pedagogia de Deus nunca é para que nós venhamos ser destruídos. Deus está corrigindo, exortando e trazendo então correção aos nossos corações para que nós possamos então ser conduzidos para essa graça maravilhosa. Para que essa dependência seja total daquele então que viveu, morreu e ressuscitou por nós. E que também está sentado à destra de Deus e reina e governa, e é Ele quem faz todas as coisas. Então, meus irmãos, minhas aplicações são bem rápidas, porque, como eu falei, durante o texto nós aplicamos bastante, para que possamos entender, então, como aplicação final, meus irmãos, diariamente, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, combata a idolatria sutil do teu coração. Combata todo momento a idolatria que possa vir fazer com que você troque o Deus único verdadeiro por coisas inanimadas, que não tem poder, que não pode fazer nada por ti. Também, meus irmãos, não existe vida, não há vida, nem segurança ou esperança fora do Deus único verdadeiro. Não existe. Qualquer coisa que você possa confiar, como eu falei, ela é vazia.
O único Deus verdadeiro revelado na pessoa de Jesus é aquele que nos dá esperança, que nos dá vida, que nos dá então segurança. Creia sempre nele. E também, meus irmãos, que nossa adoração, preste bem atenção, que nossa adoração, nossa vida e nossa missão seja exclusivamente para a glória do Deus vivo. Que devemos percorrer, que para além dos nossos planos legítimos que nós devemos fazer acerca do nosso trabalho, da nossa família, os desejos, todas essas coisas legítimas, mas que venhamos percorrer uma missão única e prioritária na nossa vida, a missão de uma adoração exclusiva ao único Deus verdadeiro, e que a glória seja eternamente para Ele. Assim como Paulo fala no contexto de Romanos ali para o povo de Israel que rejeitou e que negligenciou a Deus, ele termina com o hino de adoração, falando: ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, quão inescrutáveis são os teus juízos, ou seja, a glória somente a Ele, para Ele são todas as coisas. Meu apelo, meus irmãos, é que nesta manhã você derrube os ídolos do seu coração, hoje mesmo. Você possa conseguir compreender quais são os ídolos, então, que têm tomado o lugar do Deus único verdadeiro. Também um apelo que você se volte sempre a Jesus, que é o único digno da nossa fé, da nossa confiança, da nossa adoração. E também, meus irmãos, renda-se totalmente ao Rei que está vivo e governa. A Ele seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Vamos orar? Se coloque de pé, por gentileza. Louvado seja Deus, Pai eterno e santo, justo e bom. Diante de Ti, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, a vida da Tua igreja que aqui, Senhor, ouviu a Tua palavra. Ó Deus, ressignifica, Pai, em nossos corações, Senhor, a compreensão da verdadeira adoração a Ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor, nesta manhã, Pai, ajude-nos a derrubar os ídolos do nosso coração. E nos ajude, Pai, a viver uma vida de adoração exclusiva a Ti, que é o único Deus verdadeiro. Ó Deus, com o hino de louvor, assim como Jeremias traz em sua palavra, quem pode se comparar a Ti, ó Deus? Que os nossos corações possam, Senhor, ter, Senhor, a graça, Pai, de nós compreendermos, Pai, que não há valor, não há grandeza maior, Pai, do que nós estarmos na presença do Deus único e verdadeiro. Ó Deus, que os nossos corações prestem adoração somente a Ti. Guia-nos, Senhor, para que venhamos conseguir observar os ídolos que têm tomado o nosso coração. Nos faz, Senhor, andar nos Teus caminhos, Pai, e exclusivamente, Pai, render-nos glória somente a Ti. Ó Deus, molde nosso coração e que assim como Paulo, Pai, nos ensina que nós devemos andar, Senhor, em novidade de vida, Pai, crendo que o Senhor é quem morreu e ressuscitou por nós, e nós podemos sim, Pai, estar em Tua presença. Por isso, ó Pai, que nós possamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus. Que venhamos ser renovados a nossa mente, Pai, transformados, Pai, pela Tua palavra, Pai, para que possamos então experimentar a Tua boa e perfeita vontade. Assim nós oramos, te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.